Olá pessoal, minhas boas-vindas a vocês, mais uma vez que estão visitando o canal Matemática Decifrada. Vídeo novo, recém saiu do forno, e desta vez a gente vai fazer a resolução comentada da prova de matemática do Avaliar ETRI, edição 2022, segundo ano do ensino médio, tá bom? E aproveitando, espero que vocês gostem do vídeo e já deixo o convite para nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, aqui está o endereço, e Instagram, aqui está o endereço, tá bom? E também, me adiantando, eu gostaria de pedir a vocês a inscrição no canal para que a gente possa continuar enviando esses vídeos para que todos vocês aproveitem do conteúdo do canal Matemática Decifrada. Tá bom? Vamos conversar então? O primeiro exercício dessa prova, o enunciado diz o seguinte: observe o gráfico abaixo que representa uma função f que vai de menos 5 até 4, isso aqui é o domínio da função, e a imagem é o conjunto dos reais, tá bom? Então, é nessa faixa, nesse intervalo que vai de menos 5 até 4, intervalo fechado, colchetes voltados para dentro, intervalo fechado. Então, vocês podem ver no gráfico que vai do menos 5 até o 4, bolinha fechada, indicando que as extremidades do intervalo fazem parte do domínio, tá bom? Então, esse tipo de gráfico é bem intuitivo para saber qual é o trecho que é crescente, qual que é constante, qual que é decrescente. Mas se alguém ainda tiver dúvida, eu costumo mostrar para os meus alunos a seguinte associação. Você pega um bonequinho, coloca ele na frente do gráfico como se ele estivesse caminhando por uma trajetória. Então vocês percebem, ó, aqui nós temos um trecho que é constante, é uma linha reta paralela ao eixo do x. Ele se aproxima de um declive, ele vai descer, chega no momento em que ele vai começar a subir. Vai subir, subir, subir. É como se eu estivesse escalando mesmo uma montanha, uma ladeira, tá bom? Então imaginem esse bonequinho que ele está subindo ou descendo ou se mantendo constante nessa trajetória. Então a pergunta é, essa função é estritamente crescente no intervalo, então o nosso bonequinho começa a subir a partir do menos 1 e vai até o 4 subindo. Então ele começa a subir aqui no menos 1 e vai subindo até o 4. Então o intervalo vai do menos 1 até o 4, intervalo fechado, pois as extremidades fazem parte. Então a resposta é a letra E. O próximo exercício diz o seguinte: observe o triângulo apresentado abaixo, esse triângulo aqui. Tá? Então, as medidas do triângulo: 60 centímetros, 80 centímetros e 100 centímetros. A pergunta é, um triângulo semelhante a esse está representado em... Então nós temos 5 alternativas. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada nessa medida de 100 centímetros aqui, que é uma medida cheia, né, 100. Vamos dar uma olhada nos demais triângulos. Então aqui nós temos 80 centímetros, então de 100 caiu para 80, isso quer dizer que houve uma redução para 80% da medida original. Tá? Então, a gente mantém isso aqui para dar uma olhada para os demais primeiro. De 100 para 120, aqui foi um decréscimo, né? Caiu para 80%, aqui houve um acréscimo de 20%, aqui embaixo houve um acréscimo de 10%, aqui em cima um acréscimo de 60%, e na letra D um acréscimo de 10%. Então, em termos de semelhança de triângulos,
Os ângulos do triângulo que a gente está comparando tem que ser iguais, os ângulos internos, e as medidas, se ele for menor, ele tem que diminuir proporcionalmente, se ele for maior, ele tem que aumentar proporcionalmente todas as medidas. Tá? Por isso que eu separei, comparando aqui com o lado maior, que é 100 centímetros desse triângulo, que é a nossa base, os outros triângulos, as outras faces maiores do triângulo, houve uma redução ou um aumento em termos de porcentagem. Então é isso que a gente vai comparar. Tá? Vamos pegar isso aqui da letra E. Houve um aumento aqui no lado maior de 10%. Então os outros lados também tem que aumentar 10%. Então aqui, ó, 80 mais 10% dá 88, beleza, tá tranquilo. Só que 60 continua com 60, então eu teria que estar 66. Então esse aqui, olha, a gente já descarta. A letra D, o lado maior aumentou 10%, esse lado aqui teria que aumentar para 88, já não está. E aqui o lado esquerdo tinha que aumentar para 66, então a gente pode descartar esse aqui também. O C, houve um aumento no lado maior de 20%, então aqui nós teríamos que ter um aumento de 16 centímetros, o que não aconteceu. E o outro lado permaneceu 60, então podemos descartar a letra C. Aqui na letra B houve um aumento de 60%, então 60% tinha que dar mais 48 aqui nesse lado maior, nesse segundo lado maior desse triângulo. E vocês podem ver que 80 mais 48 daria 128 e não 120. E esse aqui ainda houve uma redução, não houve aumento, então podemos descartar. O que restou é a alternativa certa, mas a gente vai conferir os outros lados para ter certeza que foi isso mesmo que aconteceu. Tá? Então, redução de 80%. De 80 caindo 80%, nós vamos ter 64 centímetros, beleza, tá certinho, e 60, reduzindo para 80%, nós temos 48 centímetros. Então, resposta letra A. O triângulo da alternativa A é semelhante, ele é um pouco menor, mas totalmente proporcional ao triângulo da nossa base. Tá bom? A próxima questão diz o seguinte, o enunciado. Considere a função f de reais para reais, tá? Definida por essa expressão x² mais 2x menos 8. E aí a pergunta que é feita é a seguinte: o gráfico dessa função f está representada em... Então tem 5 alternativas com 5 gráficos diferentes. Uma função do segundo grau gera uma parábola, que nós temos 5 parábolas. Resta a gente saber qual é que está representada corretamente, né, em qual alternativa. Então a gente pode fazer aqui, olha, já eliminar alguns gráficos. Né? Aqui nós temos o coeficiente C. Coeficiente C é onde a curva corta o eixo Y. Então no A não está cortando no menos 8. Nos outros aqui, todos eles, menos aqui no D está cortando no 7, então também não serve. Então restou apenas os gráficos das letras B, C e E, depois que a gente já eliminou 2 gráficos. Né? Então aqui nós temos 2 caminhos. Ou a gente usa a fórmula de Bhaskara e calcula as raízes e vê onde que o gráfico corta o eixo X, que é o local onde as raízes estão localizadas, ou a gente pode usar a fórmula da soma e produto, tá bom? Aí fica a critério de cada um. Então para usar a fórmula de soma e produto, a gente teria que testar todas as raízes que estão apontadas no gráfico. Né? A raiz desse aqui, ó, do gráfico B, é menos 2 e 4, do gráfico E é menos 4 e 2, tá? E no C é menos 2 e 2, tá? São as raízes. Então, eu acho mais prático a gente fazer a fórmula de Bhaskara do que ficar testando as raízes de cada uma desses gráficos que restou, tá bom? Então vamos ver aqui o delta, para ver se nós vamos ter raízes reais ou não. Então delta é b² menos 4ac. O delta vai ficar 4
que é 2 ao quadrado, né, ali, ó. O A é 1, o B é 2 e o C é igual a menos 8. Tá? Então, 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Então, delta vai ficar 4 mais 32, delta igual a 36. Então, delta positivo, nós vamos ter duas raízes reais. Então, os três gráficos têm duas raízes, que são os pontos em que cruza o eixo X. Todos os três gráficos têm. E todos eles passam pelo menos 8. Então, está tranquilo. Por enquanto, todos os três gráficos são candidatos à resposta. De posse do valor do delta, vamos usar a forma de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tá bom? Então, uma das raízes, que eu vou chamar de x1, vai ficar menos 2, mais raiz de 36 é 6, dividido por 2. 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui vai dar 2. E a outra raiz, x2, vai ser menos 2, menos 6, desculpe. Menos 6 dividido por 2, isso aqui vai dar menos 4. Então, as duas raízes é 2 e menos 4. Então, qual é o gráfico? Esse aqui, ó, menos 4 e 2. Então, a resposta é a letra E. Nós poderíamos fazer pela soma das raízes também. Né? Aqui nós temos aquela fórmula x ao quadrado menos sx mais p, tá? Que aqui tem a forma da soma e do produto. A soma é menos b sobre a, e o produto é igual a c sobre a. Só que aí a gente ia ter que testar os três, né? Que a gente ia pegar, experimentar todas as raízes, fazer menos b sobre a, c sobre a e ver qual o gráfico. Com a fórmula de Bhaskara a gente vai direto, tá bom? O próximo exercício, o enunciado diz o seguinte: Helena é costureira e produz um modelo de vestido infantil confeccionado apenas com 6 recortes iguais de tecido em formato de trapézio. Está aqui. As medidas de cada recorte estão apresentadas no desenho abaixo. Então, a altura é 17 centímetros, a base menor 30, a base maior 50. A pergunta é, ao todo, quantos centímetros quadrados de tecido Helena precisa para confeccionar cada um dos vestidos? Então, se é centímetros quadrados, nós estamos tratando de área. Área de quem? Área do trapézio. A área do trapézio, a fórmula é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, base maior 50, base menor 30, altura 17, dividido por 2. Então, 50 mais 30 dá 80, vezes 17 dividido por 2. Aqui nós podemos simplificar. 80 com 2 vai dar 40. Então, a nossa conta vai ficar 40 vezes 17. Isso aqui dá 680 centímetros quadrados. Só que isso daqui é o de uma peça só, tá bom? Então, aqui ela diz que ela tem 6 recortes iguais de tecido. Então, nós vamos pegar os 680 e multiplicar por 6. Isso aqui vai resultar em 4.080 centímetros quadrados, resposta letra D. O próximo exercício enunciado diz o seguinte: em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de certa colônia de bactérias composta por 3.000 indivíduos. Esses cientistas modelaram uma relação para estimar a quantidade de bactérias nessa colônia em função do tempo decorrido. A relação obtida foi F de T igual a 3.000 vezes 1,02 elevado a T, na qual F de T representa a estimativa para a quantidade de bactérias e o T, o tempo decorrido em horas. De acordo com essa relação,
quantas bactérias aproximadamente essa coluna tinha ao completar 2 horas desde o início da observação. Então a nossa fórmula é o seguinte: F de T é igual a 3.000 vezes 1,02 elevado a T, o tempo em horas, tá bom? Então 3.000 indivíduos é a parte inicial, já está aqui na fórmula, não precisamos substituir. A única coisa que a gente vai colocar é o tempo, né, o tempo T é 2 horas. Tá bom? Então basta só substituir ali no lugar do T, colocar 2 e fazer o cálculo daquela exponenciação. 1,02 elevado ao quadrado. Então F de T é igual a 3.000. 1,02 ao quadrado é 1,0404. Agora basta a gente multiplicar por 3.000, que isso aqui vai dar F de T igual a 3121,2. Então, como as nossas alternativas não tem nenhuma alternativa com decimal, aproximadamente 3.121 indivíduos. Tá bom? Letra C. A próxima questão diz o seguinte enunciado: considere a função logarítmica f de reais, né? Tem um asterisco e tem um mais, quer dizer que é diferente de zero, né? São números tirados, né? O domínio, números tirados do conjunto dos reais sem o zero e positivos para os reais, a imagem nos reais, definido por essa expressão f de x igual a log na base 2 de x mais 3. Então a pergunta é: o gráfico dessa função está representado em qual dessas alternativas? Então é o seguinte, olha, logaritmo de A, né, de B na base A é igual a x. Isso quer dizer o quê? Que o A elevado a x é igual a B. Tá? Isso é só para dar uma recordação muito rápida, mas muito rápida mesmo de logaritmo. Tá? Uma função logaritmo ela vai dizer o quê? Que o y é igual ao log, aí tem uma base e tem aqui o x. Né? O x aqui representa a nossa variável independente e o y a variável dependente. Na medida em que eu escolho um valor para x, eu calculo o valor de y. Tá? Aí, digamos o seguinte, vamos pegar aqui algo bem básico, né? A nossa função, vamos esquecer o 3 por enquanto. Vou só tratar o log de x na base 2, tá bom? Vocês vão entender como é que funciona esse troço. Então, y é igual ao log de x na base 2. Então, isso quer dizer o quê? Que o 2 elevado ao y tem que dar x. Então vamos escolher aqui para x, né, x igual a 1. Tá? Como é que vai ficar aqui? Ó? Vai ficar o y é igual ao log de 1 na base 2. Então, o x aqui vai ser 1. Né? Então, qual é o valor de y que eu tenho que elevar o 2 para que dê 1? Ou seja, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então aqui o nosso y vai ser 0. Tá? Y é o quê? Y é o f de x. Então, como a gente tinha esquecido o 3 para o começo, né, só para começar a entender como é que seria o gráfico da função, então quando o x fosse 1, né, quando o x fosse 1, o y valeria 0. Tá? Só que aí o que acontece? Isso aqui seria só essa função aqui. Só que está crescido de mais 3. Então, ao resultado do y, tem que acrescentar 3. Então, meu y ficaria 3 quando o x valesse 1. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha, aqui está o x1, 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 x1 e x1. Então, vamos ver, quando o x for 1, o y tem que ser 3. Aqui não é, o A. O B está menos 3, ó, então não é também. O C, quando o x vale 1, o y está entre 3 e 4, então não serve também.
Na D, quando x vale 1, o y vale 2, então não serve. E aqui, quando x é 1, o y vale 3. Está certinho, então a resposta certa aqui é letra E. Tá bom? A próxima questão, o enunciado diz o seguinte: observe na tabela abaixo alguns valores do domínio de uma função polinomial do primeiro grau e suas respectivas imagens. Qual é a lei de formação dessa função polinomial do primeiro grau? Então aqui ó, o x representa o domínio e o f de x, que é o y, representa a imagem. Então, percebam, x é o eixo horizontal e y o eixo vertical. Então, vamos primeiro observar essa linha aqui, ó. Quando o x vale 0, o y vale 3. Olha, a função do primeiro grau é assim, ó, y igual a ax mais b, tá bom? Então, olha, com o x valendo 0, isso aqui vai sumir, o y vai ser igual ao b. Então aqui, ó, o x igual a 0, y igual a 3, quer dizer o quê? Que para essa função, o b vale 3. Isso quer dizer o quê? Que o momento em que a reta, né, que a função do primeiro grau gera uma reta, ela vai cortar o eixo y no ponto 3. Então, qual é aqui, olha, o b igual a 3? Qual daquelas alternativas tem o b igual a 3? Olha o formato aqui, ó. Então, b igual a 3 a primeira tem, a letra B não, a letra C não, a letra D não e a letra E também. Então, a gente já descartou 3 alternativas, só restam a alternativa A e a alternativa E. Então, como os pontos que foram dados são pontos pequenos, menos 1 e 1, então a gente pode pegar um deles e substituir direto nas duas equações. A gente não precisa ficar gerando, tá? Se a gente não tivesse outros pontos maiores, aí não seria produtivo fazer isso. Então, vou pegar aqui a letra E, vou pegar o valor de x e já vou substituir direto ali, ó. Y igual a 4x mais 3, y igual a 4 vezes 1 mais 3, isso aqui vai dar y igual a 7. Não é o que está dando aqui, ó. Y igual a 1. Tá, agora vamos pegar aqui na próxima, na letra A. Esse daqui, ó, é a letra E. A gente já viu que não funciona. Tá? Vamos testar agora lá na letra A. Vai ficar y igual a menos 2x mais 3. Y igual a menos 2 vezes 1 mais 3. Isso aqui vai ficar igual a 1. Tá? Então é a nossa função na letra A. A próxima questão, o enunciado diz o seguinte: Márcio escreveu seu projeto na feira de ciências de sua escola. Esse projeto tem por objetivo a construção de uma ponte de papel. Observe abaixo o desenho dessa ponte, cuja estrutura é composta por triângulos e retângulos idênticos. Então aqui está o esquema, né? É uma treliça aqui em formato de triângulo. Aqui nós temos, né, no triângulo, desse lado do triângulo, aqui tem o símbolo de ângulo reto, tá bom? Então, nós temos triângulos retângulos, cujo um dos catetos mede 15 centímetros, outro cateto 20 centímetros e a hipotenusa 25 centímetros, tá bom? São triângulos idênticos que estão tá aqui, ó, triângulo, retângulo idêntico. A pergunta é: para realizar essa inscrição, Márcio precisou apresentar em seu projeto uma ficha técnica com as informações sobre as medidas da estrutura dessa ponte. Qual foi a medida da altura em centímetros que Márcio precisou informar na ficha técnica desse projeto? Então, é isso aqui que a gente está querendo procurar, tá bom? Então eu fiz um esqueminha aqui, para que a gente possa entender o que está sendo, né? Cada triângulo, retângulo aqui da nossa ponte, está aqui, ó, 15 centímetros desse lado, 20 centímetros nesse, tá? E 25 centímetros na hipotenusa. Então, a melhor maneira da gente calcular isso aí seria usando uma função trigonométrica. Eu vou explicar como. Porque veja bem,
Aqui, olha, nós temos um ângulo alfa cuja altura está oposta a esse ângulo. E esse ângulo também é o mesmo ângulo de dois vértices, a hipotenusa e o cateto adjacente aqui, do triângulo grandão. Então esse ângulo ele serve tanto para o triângulo pequeno quanto para o triângulo grande. Então a gente pode usar a mesma medida. Tá? Como é que a gente vai fazer? Olha, o seno do alfa, vou me basear primeiro no triângulo grande, que eu tenho todas as medidas. Tá bom? Então o seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o cateto oposto a esse ângulo alfa. Ó, cateto oposto, 20. Tá? A hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo, 25. Então eu posso fazer uma simplificação aqui, dividir os 2 por 5, isso aqui vai ficar 20 dividido por 5 dá 4, 5 dividido por 5 dá 5. Então o seno do meu ângulo ali, alfa, é 4/5. E de posse dessa informação, eu agora posso trabalhar com o triângulo pequeno, que é o mesmo ângulo alfa. Só que agora, quem vai ser a minha hipotenusa? Vai ser o 15. E o H vai continuar sendo o meu cateto oposto a esse ângulo. Tá? Então eu posso continuar usando o seno. Tá? E eu nem vou precisar dividir, fazer a divisão do 4 por 5. Eu posso deixar assim mesmo, que vai facilitar o meu trabalho. Tá bom? Então eu vou continuar aqui com o meu seno, com o meu alfa. Agora vai ser o seno de alfa, vai ser o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o H, que é o que eu estou querendo procurar. E a hipotenusa agora vai ser o 15. Tá? E aí, o seno do alfa eu já tenho, que é 4/5. Então, olha, 4/5 é igual a H sobre 15. Então aqui eu posso fazer uma multiplicação cruzada. Tá bom? Aí eu vou jogar aqui para baixo. Aí vai ficar 15 vezes 4 dá 60, é igual a 5H. Tá bom? Agora, deixando o H isolado, 60 dividido por 5, isso aqui é igual a 12 centímetros. Resposta letra B. A próxima questão, o enunciado diz o seguinte: considere a função f de reais em reais, aqui é o nosso domínio e aqui a nossa imagem, definida por f de x igual a 3x menos 15, tá? Essa aqui é a minha função. E aí a pergunta, o gráfico dessa função f está representado em alguma dessas alternativas, tá bom? Então aqui, ó, o a é igual a 3 e o b é igual a menos 15. O b, que é o nosso coeficiente linear, é onde a reta cruza o eixo y. Tá? Então vamos dar uma olhada que a gente já descarta alguns gráficos. Então aqui, olha, o b tem que cortar o menos 15. O e não corta, está cortando no 3. Aqui está cortando no 5, não interessa. Está cortando no mais 15, não me interessa. Então esses dois gráficos aqui de baixo, olha, o C e o D, está cortando no menos 15. Então, beleza, são os candidatos ao gráfico que eu estou procurando. Tá? Aí, o que vai acontecer? Olha, uma das raízes é 5 e a outra raiz é 3. Como é que a gente descobre a raiz? É o valor de x, né? A raiz é o valor de x para que o y seja igual a 0. Tá? Então isso aqui é a definição de raiz. Então eu tenho duas raízes ali, eu tenho 3 e tenho 5. Então basta eu pegar a minha função y igual a 3x menos 15 e fazer y igual a 0. Então fica 3x menos 15 igual a 0, 3x igual a 15, passando menos 15 para o outro lado, x igual a 5. Então a gente vai procurar o gráfico cuja raiz do x é igual a 5. Está aqui. Então a resposta certa, letra D de dado. Tá bom?
O próximo exercício enunciado diz o seguinte: um produtor rural cultiva um determinado tipo de grão para vender. O compartimento do silo onde são armazenados esses grãos tem o formato de um cilindro circular reto. Então está aqui, né, tá aqui o nosso silo que vai armazenar os grãos. Esse silo está representado no desenho abaixo com as dimensões internas da altura e do diâmetro da base do compartimento. Então aqui está o diâmetro e aqui está a altura. E para esse problema eu vou considerar o π igual a 3 apenas, exato. Desculpe. O compartimento desse silo está abastecido com 3/4 de sua capacidade total. E um dos clientes desse produtor comprará todo esse conteúdo pagando 150 por metro cúbico de grão. Qual é o valor em reais, então, que esse cliente deverá pagar por essa compra? Para calcular o volume desse cilindro, vou pegar a área da base e multiplicar pela altura. Tá? A área da base vai ser o seguinte: π é igual a 3. Aqui a área da base vai ser πr ao quadrado. Tá? Então πr ao quadrado vai ser 3 vezes o diâmetro é 6, o raio 3 ao quadrado. Tá? Então isso aqui vai ficar igual a 27. 27 vou multiplicar por 8 para ver a altura, que assim eu pego o volume. Tá bom? Então deixa eu botar para outro lugar aqui. Ó. Então a área da base é 27 vezes a altura 8. Isso aqui vai dar 216 metros quadrados, tá bom? Só que o problema diz que apenas 3/4 da capacidade total está com grãos. 216 é o total. Então 216 é 100%, 4 por 4. Então eu vou ter que achar quanto é que tem 3/4 dessa capacidade. Então basta multiplicar 216 por 3 e dividir por 4. Isso aqui vai dar igual a 162. É a quantidade em metros cúbicos que tem de grãos, né? 3/4 da sua capacidade total. O produtor comprará todo o conteúdo, pagando R$ 150 o metro cúbico. Então basta multiplicar por 150. Isso aqui vai dar R$ 24.300. Resposta, letra C. A próxima questão diz o seguinte, o enunciado. Observe abaixo o gráfico de uma função exponencial de base meio. Então está aqui o gráfico. Tá bom? A pergunta é, qual é a lei de formação da função representada nesse gráfico? Temos 5 alternativas. Então a gente não precisa nem ficar usando os pontos, que aqui está bem tranquilo a resolução. Função exponencial com base meio, né, teria que ser nesse formato aqui, tá? Função exponencial com base meio. Então, se a gente pegar aqui, olha, todo número elevado a zero dá 1, tá? Então, se eu colocar o x igual a zero, o que vai acontecer? Ó? Y igual a meio elevado a zero, o y igual a 1. Então, o que isso quer dizer? Que o meu gráfico, se o x vale 0, o y vai valer 1, então ele teria que passar por aqui assim, ó, tá? Teria que passar pelo 1. Só que reparem que ele está recuado, né? O nosso gráfico está mais para baixo. Se ele está mais para baixo, quer dizer que eu estou tirando coisas dele para que ele caia, tá? Então o y igual a 1, o x igual a 0, o y igual a 1, se eu estou retirando coisas, o que vai acontecer? Eu tenho que procurar uma das funções exponenciais aqui abaixo que eu estou subtraindo algum tipo de valor. Então, a e não está, eu estou subtraindo aqui, só que eu estou fazendo uma multiplicação com esse valor negativo. Então, isso aqui para mim não serve. Aqui nós temos uma função exponencial, mas que é o expoente que está sendo somado com 2 ali. Então, isso aqui para mim não serve. Isso aqui está sendo somado e não subtraído.
e aqui está subtraído, mas está no expoente, também não serve. Então o meu candidato é essa daqui, ó, a letra A. Tá? Então eu vou testar. Então y igual a menos 2 mais meio de x elevado a x. Então repara o seguinte, ó, esse trecho aqui, ó, esse trecho aqui é exatamente isso que está aqui em cima. Tá? E eu sei que quando x for 0 nessa aqui de cima, o y vai ser 1 nessa aqui de cima. Só que eu estou tirando menos 2. Então quando o x é 0, o y é 1 nessa parte verde. Então eu subtraio 2, isso aqui vai ficar menos 1. Então quando o x for 0, o y é igual a menos 1. Está aqui. Tá? Beleza. É essa aqui, eu não preciso nem testar os outros pontos. Tá bom? Por exclusão eu já eliminei todas as 4 e eu fiz só um teste com um dos pontos, né, com o formato da minha equação, da minha função, e descobri a resposta certa. Tá bom? Então o próximo exercício diz o seguinte: uma fábrica possui uma esteira de produção com 6 postos de trabalho. Cada um desses postos é ocupado por um funcionário responsável por uma etapa da produção. A figura abaixo representa um esboço dessa esteira com os postos de trabalho indicados pelos pontos P, Q, R, S, T, U. Tá? Então está aqui o esquema. Nesse processo de produção, o produto começa a ser produzido pelo funcionário posicionado no posto de trabalho P, e segue na esteira passando nessa ordem, pelo posto Q, R, S, T, U. Então a pergunta é: quantos metros um produto percorre do posto P até chegar no U, não passando por todo o trajeto? Tá ok? Então vamos lá. Aqui, para resolver esse problema, nós vamos usar o teorema de Tales, tá bom? De semelhança de triângulos. Então vamos aqui, ó. Aqui eu vou ter um triângulo retângulo em vermelho. Deixa eu só refazer esse triângulo em vermelho aqui, tá? Triângulo retângulo. Esse lado aqui vai ser 4,4 metros, referente a isso aqui, tá? E nós vamos ter um triângulo verde aqui, ó. Bom, triângulo retângulo, aqui vai ser 6 metros e a gente vai querer encontrar o y, que é a distância de T até U. Fica aqui, como nós temos uma linha inclinada, né, e essas linhas verticais são paralelas, então esse ângulo aqui, o ângulo desse triângulo retângulo é igual ao ângulo desse outro aqui verde. Tá? Então a gente pode fazer, por razão, o lado de um dos triângulos menores com a hipotenusa é igual ao mesmo lado do triângulo verde sobre a hipotenusa do verde. Tá? Então é o que a gente vai fazer. Então, olha, o 4,4, que é a base desse triângulo vermelho, está para a hipotenusa, 5,5, assim como a base desse triângulo verde, que é o 6, está para a hipotenusa do verde, que é o y. Tá? Então aqui a gente pode fazer uma multiplicação cruzada. Então vai ficar 4,4y é igual a 33. Então o y é igual a 33 dividido por 4,4, que é igual a 7,5. Então esse pedaço aqui de T até U, esse pedaço aqui vale 7,5 metros. Então agora, para saber quantos metros esse produto percorre de P até U, basta eu somar todos esses pedacinhos aqui. Isso aqui vale 7,5. Então
6 mais 4,4 mais 4 mais 5,5 mais 7,5 vai dar 5 e 5, 10 e 4, 14, vai 1. 6 e 4, 10 e 1, 11. 11 e 4, 15. 15 e 5, 20. 27, dá 27,4. Resposta, letra E. Próximo problema, o enunciado diz o seguinte: durante uma aula prática de física, os alunos realizaram um experimento que consistia no lançamento oblíquo de uma bolinha que partia de uma plataforma de 21 metros de altura. Analisando esse experimento, eles constataram que a trajetória dessa bolinha foi a de uma parábola, que pode ser descrita pela função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 21, com de 0 até 7, que é o intervalo em que essa bolinha vai, desde que ela é arremessada até que ela cai no chão novamente. Nessa expressão, x representa o deslocamento horizontal em metros dessa bolinha em relação à posição inicial e y a altura em metros dessa bolinha em relação ao solo. De acordo com essa trajetória, qual foi a altura máxima em relação ao nível do solo em metros que essa bolinha atingiu durante esse experimento? Então eu fiz um esqueminha aqui para que a gente tenha visualmente o que está acontecendo, tá bom? Então está aqui o esqueminha. Tem uma pessoa, né, que vai atirar a bola no alto de uma rampa. Essa rampa aqui tem 21 metros de altura. 21 metros de altura, a rampa. Ela é arremessada aqui do alto, né, vai atingir esse ponto aqui, que é o ponto máximo, que é regido por essa função, menos x ao quadrado mais 4x mais 21. Tá? Então, como o mais 21, lembra aqui, ó, y é a forma geral da função do segundo grau, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então o 21 aqui é o nosso c, é onde a parábola corta o eixo y. Então ela vai cortar aqui no ponto 21. Então se nós tivéssemos aqui um eixo, né, do plano cartesiano, y, e aqui o x, então aqui ela ia passar nesse ponto aqui, que seria o 21, tá bom? Aí ela ia atingir um ponto máximo regulado pela função e depois ela ia cair, tá? Então, o que a gente está querendo procurar é essa altura aqui, ó, tá? Vai ser a altura H, que vai ser o 21 mais esse pedacinho aqui, tá? E aí é só usar direto a fórmula que nós temos, a função. Mas para facilitar, nós podemos usar a fórmula do y do vértice. Tá? Então a fórmula do y do vértice, ela vai nos dar o ponto máximo aqui em que essa bola vai ser arremessada, antes dela fazer a curva e dar uma paradinha e começar a cair. Então o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então o a aqui vale menos 1, o b vale 4, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vai calcular o delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado, o b é 4, então dá 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 21, tá? Então vamos lá, dá 16, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4 vezes 21 vai dar mais 84. Então o delta é igual a 100. Então agora com o valor do delta a gente joga lá na fórmula do y do vértice. Então y do vértice é igual a menos 100. 4a, o a é menos 1, fica menos 4. Então isso aqui vai dar menos 100 dividido por menos 4, vai dar 25 metros. 25 metros é o ponto máximo que essa bolinha chega. Resposta, letra D.
A próxima questão diz o seguinte: a comissão técnica de uma equipe de basquete fez um levantamento das alturas dos atletas que compõem essa equipe. As alturas desses atletas são 1,94, 1,94, 1,85, 1,88, 1,85, 1,99 e 1,85. A pergunta é: a moda das alturas dos atletas dessa equipe é? Então, moda é uma medida de tendência central que ela busca o valor mais frequente. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. 1,94. Ele apareceu quantas vezes? Uma, duas e só. Então, 2 vezes. O próximo, 1,85, ele vai aparecer 1, 2, 3. 3 vezes. O próximo, 1,88, apareceu uma vez. E, por fim, 1,99, ele apareceu uma vez. Então, o mais frequente aqui foi o 1,85, que apareceu 3 vezes. Então, ele representa a moda dessas alturas. Resposta letra A. Tá bom? Próxima questão. Observe a expressão numérica abaixo. Menos 50 mais, entre parênteses, menos 38 mais 24. A pergunta é: o resultado dessa expressão numérica é? Então, isso aqui é uma questão bem simples, não tem nenhuma outra operação, tem apenas um menos 38 aqui entre parênteses. Então, o sinal de mais na frente do parênteses não vai alterar o valor de dentro do parênteses. Então, a expressão nossa vai ficar assim, ó, menos 59, menos 38, mais 24. Então, menos 59 menos 38 vai dar 7, 6, dá menos 97 mais 24, isso aqui vai dar menos 73, resposta letra B. A próxima questão diz o seguinte: após a fabricação de um lote de 150 lâmpadas, verificou-se que 77 delas apresentaram um defeito. Qual é a probabilidade de se retirar aleatoriamente uma lâmpada com defeito desse lote? Então, probabilidade é uma razão em que entra em jogo o total das possibilidades no denominador, e no numerador a parte que eu estou observando do evento. Então, aqui no nosso caso, nós temos como total 150 lâmpadas que foram produzidas e 77 com defeito. Então, existe a probabilidade de 77 entre 150 de eu pegar uma lâmpada com defeito. Resposta na letra C. A próxima questão é: observe os triângulos abaixo. Então, nós temos 4 triângulos com vários ângulos internos entre eles e pergunta: qual desses triângulos é um triângulo equilátero? Olha, o triângulo equilátero, qual é a característica dele? Ele tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais que medem 60 graus. Tá? Então, desses 4 triângulos, o único triângulo que tem 60 graus em todos os ângulos é o triângulo 1, que por consequência ele terá todos os lados iguais também. Então, o triângulo equilátero, resposta letra A. A próxima questão diz o seguinte: a locomotiva de um trem de carga tem 196 toneladas e cada vagão carregado desse trem tem 98 toneladas. Em uma determinada viagem, constatou-se que o trem tinha ao todo 1.372 toneladas. Quantos vagões ao todo foram acoplados à locomotiva do trem nessa viagem? Então isso aqui é tranquilo, tá? Então, o total
tem 1.372 toneladas. Só a locomotiva tem 196, então a gente já tira logo 196 disso. Então vai dar 12 por 6 dá 6, 16 por 9 dá 7, 12 de menos 1 dá 11. Então os vagões têm juntos 1.176 toneladas. Só que um vagão pesa 98 toneladas, tá bom? Então, para saber quantos vagões foram acoplados à locomotiva, basta pegar o peso total de vagões, 1.176, dividido por peso de um vagão, e aí eu vou saber quantos vagões eu tenho. Então, 1.176 dividido por 90. Isso aqui dá 12 vagões. Então, a resposta é a letra C. O próximo exercício diz o seguinte: a figura abaixo mostra um triângulo de 64 centímetros quadrados de área divididos em pequenos triângulos todos iguais. Então a pergunta é: a medida da área do polígono colorido de cinza é? Então vamos lá. Então esse triângulo todo aqui, tá? O triângulo todo mede 64 centímetros quadrados e está dividido em pequenos triângulos todos iguais. Então, vamos contar quantos triângulos pequenos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então tem 16 triângulos. Então basta dividir 64, que é a área total do triângulo maior, pelos 16 triângulos menores, para saber quanto que cada um mede, qual a área de cada um. Então 64 dividido por 16 é igual a 4 centímetros quadrados cada um desses pequenos triângulos que formam essa figura. Então a pergunta é: qual é a área da parte cinza? Então basta contar quantos triângulos tem a parte cinza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem 7 triângulos, eu multiplico pela área de cada um deles, vai dar 28 centímetros quadrados. Resposta à letra D. Próxima pergunta diz o seguinte: um cientista está acompanhando o crescimento de uma população de micro-organismos em meio líquido. Esse crescimento se dá de acordo com a função n de x igual a n0 vezes 2 elevado a x, na qual n0 representa a população observada inicialmente e x é o número de gerações ocorridas até o momento da observação. Considere que, ao início da observação, o cientista registrou 1000 micro-organismos. De acordo com essa função, o número de micro-organismos na 10ª geração será D, e tem as alternativas. Então, nossa função é n de x igual a n0 vezes 2 elevado a x. Então, o n0 é igual a 1000, tá? E o nosso x é 10. Então vamos substituir a nossa função. Vai ficar 1000 vezes 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é igual a 1024. 1024 vezes 1000, é só acrescentar 3 zeros. Então, o total é 1.024.000 micro-organismos. Resposta letra E. A próxima questão é o seguinte: observe a expressão algébrica abaixo. Então tem 13pq menos 4p menos 13rq mais 4r. Essa expressão em sua forma fatorada e simplificada está representada em qual alternativa? Tá? Então vamos pegar a expressão 13pq menos 4p menos 13rq mais 4r. Então vamos lá. Essa primeira parte aqui, o fator em comum que tem nas duas é o p. Tá? Então a gente separa o p, boto p em evidência. Então p, aí eu tirando o p daqui da primeira vai ficar 13q, e tirando o p da segunda vai ficar menos 4, tá bom? Na segunda aqui, nós podemos tirar
o menos R. Tá? Tem R na quarta expressão e R na terceira. Tá? Então, separando o menos R, vai ficar apenas 13Q menos 4. Tá? Então eu posso fazer outra fatoração aqui. Tá? Eu tenho 13Q menos 4 nas duas expressões, então eu separo aqui, ó, 13Q menos 4, aí sobra o P, e tirando na segunda sobra o menos R. Tá? Aqui não tem mais como a gente fazer nada não. Então basta a gente procurar nas alternativas essa forma fatorada. Então isso aqui não está. 4 mais. Tem que ser 4. Tem que ser P menos R. Está aqui na letra A. P menos R, 13Q menos 4. Então aqui, resposta letra A. A próxima questão diz o seguinte: ao adaptar um sistema de aquecimento solar de água em sua casa, Juliano precisa instalar um reservatório térmico para o armazenamento da água aquecida. Esse reservatório tem formato cilíndrico e suas dimensões estão especificadas no desenho abaixo. O espaço onde será instalado esse reservatório deverá ter, no mínimo, quantos centímetros cúbicos? Então tá. Aqui nós temos o reservatório cilíndrico, tem 60 centímetros de diâmetro e comprimento 120 centímetros. Então, para a gente calcular o volume aqui, vai ser a área da base. Então, eu vou considerar isso aqui, né, como sendo a nossa base e vezes o comprimento. Tá? Então, passar aqui para baixo. A área da base é o quê? É πr ao quadrado. Quanto é que é o R? Se o diâmetro é 60, o R é 30. Então vai ser. Né, e o problema sugere que o π seja considerado 3,1. Então vai ficar 3,1 vezes 30 ao quadrado. Tá? Então 3,1 vezes 900. Isso aqui vai dar 2.790. Agora resta eu pegar esse valor e multiplicar pelo comprimento. Então, 2.790 vezes 120 é igual a 334.800. Tá? 334.800, resposta à letra D. Tá? Centímetros cúbicos. Aqui é centímetros quadrados, que é a área. O próximo exercício diz o seguinte: uma lanchonete vende sucos em copos com capacidade para 500 ml pelo preço de R$ 5,00. Atendendo aos pedidos de clientes, essa lanchonete também passará a vender seus sucos em copos que comportam 200 ml a mais que o modelo atual. E o preço desse novo copo de suco será proporcional ao preço do suco vendido no copo de 500 ml. De acordo com essas informações, por qual valor essa lanchonete deve vender esse novo copo de suco? Então é uma regra de 3 simples. 500 ml custam R$ 5,00, 700 ml vão custar X. Então basta fazer uma multiplicação cruzada. Tá? Então vai ficar 500x vai ser igual a 3.500. Tá bom? E aí o x vai ser igual a 3.500 dividido por 500, tá? Isso aqui vai dar R$ 7,00. Então, resposta à letra E. A próxima questão diz o seguinte: um jogador de futebol participou de 32 partidas de um campeonato, porém somente em 10 delas ele marcou gols. Em uma dessas partidas ele marcou 4, nas 3 seguintes 2 gols em cada uma, e em outras 6 partidas apenas 1 gol em cada. Qual foi a média aproximada de gols por partida desse jogador nesse campeonato? Então, ele participou de 32 partidas. Mas somente em 10 delas ele marcou gols, ou seja, em 22 partidas ele marcou 0 gols. Então,
Em uma delas ele marcou 4 gols. Nas 3 seguintes, ele marcou 2 em cada uma, então 3 vezes 2 é igual a 6 gols. E nas outras 6, ele marcou 1 gol apenas. 6 vezes 1 dá 6 gols. Como é que funciona a média? A média é a soma dos eventos ocorridos dividido pela quantidade deles. Então nós temos aqui a soma, né? 22 vezes 0 vai dar 0. Né? Em 22 partidas ele marcou 0 gol. Mais uma partida ele marcou 4. Depois mais 6 gols. E depois mais 6 gols. Tudo isso dividido por 32. Tá? Então a média vai ficar 4 mais 6, 10, mais 6 dá 16. Dividido por 32, isso aqui é igual a 0,5. Resposta letra A. Obrigado pela visita. Não se esqueça de curtir se gostou do vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima!